Voltei. Voltamos. Opa. Falta só aqui Fabi, Igor, Amantes. Deixa eu ir compartilhando aqui de novo a tela. A Fabi tá voltando, falta o Igor e a Samanta. Igor. Beleza, vamos lá? Eu posso falar um negocinho só? Pois. Então, é que o Thomas falou desse negócio da sociedade civil e eu também fiquei na dúvida. Não, é porque eu fiquei pensando assim, se realmente não ficou muito restrito, né? Restritivo, enfim. Não fica, não limita muito realmente. Tá, eu entendi que entra, né, o CNPJ e tal. Mas, por exemplo, isso impediria que projetos dentro da própria secretaria, por funcionários da própria secretaria, então não pudessem participar? Porque por Exatamente. serem público? Isso já não Exatamente. pode. Não pode. Entendi. Não pode, não pode mesmo. Tipo assim, já não pode. Não pode. A 13.019, ela já traz todos esses apontamentos, né? Entendi. Não, tá bom, era só isso. Eu também vou. Eu lembrei o que me acendeu aqui, ó, uma coisa. Nesse parágrafo único, a gente está escrito anualmente, né? Assim, a última linha, né? E considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Uhum. Eu acho, isso já estava escrito no artigo original, né? Com esse mesmo texto. Eu só fico pensando que documento, ou enfim, que forma concreta, né? Enfim, de que forma o Conselho definiria isso, essas diretrizes, essas prioridades do Conselho, que a gente já discutiu isso antes, no sentido de que o Conselho pode operar atendendo às demandas do setorial, né? Que até a gente mudou esse termo, que era a questão do peso, passou a ser demanda. E aí eu acho que isso também entra aí. Que documento, enfim, qual é a forma, né? Assim, o que é essas diretrizes e prioridades que o Conselho vai definir anualmente? Como? O que? Acho que é isso que ainda mais anualmente, né? Porque isso quer dizer que a gente, a cada gestão, esse documento, essa ação, tinha que ser realizada a cada um ano. Então, cada gestão teria 2 anos, né? Será que é aquilo que a Daisy fala, Thomas, que eu até lancei lá no Drive, tem o plano de ação e o plano de trabalho, né? Eu penso que é bem isso mesmo. São materiais distintos, né? Assim, uma coisa vai Porque distribuir o aqui, valor que tem, e outra coisa vai dizer as ações que tem, né? O plano de trabalho, né? Porque aqui, ó, ele fala aqui, ó, deve ter como referência maior o exposto no artigo 6º. Aí, se a gente voltar aqui no artigo 6º, olha lá, é bem as coisas de política pública, tá vendo? Então, acho que a gente tem que ter isso aqui como meta principal, né? Depois ele cita, além desse artigo 6º, deixa eu voltar lá. Aí, além do artigo 6º, o nosso plano, e aí, ou seja, então, mediante esses 2 documentos,
considerar diretrizes e prioridades que aí o conselho vai definir que deveria ser feito anualmente, né? A gente ainda não conseguiu executar essa meta de fazer isso anualmente. Talvez, será que não é como o Almir sugeriu, né? Enfim, colocou esse plano de ação, talvez a gente poderia colocar isso, né, esse documento, né? Esse documento que, em tese, deveria ser feito, enfim, é uma das metas, como esse documento, então, considerar as diretrizes e prioridades contidas no plano anual, plano de ação, enfim, definidas anualmente pelo Conselho, enfim, dá o nome para isso, e aí a gente também ele, enfim, eu acho que é isso, entendeu? Oficializar o nome. Então, o plano de ação rege esse parágrafo, enfim, serve para isso, entendeu? Isso, inclusive, porque esse termo, Thomas, na verdade, ele é assim, a Daisy, sempre que ela esteve no conselho, ela sempre bateu nessa tecla. Precisa ver um plano de trabalho, precisa ver um plano de ação, e nunca vinha esse documento. E aí, na mudança, no ano passado, quando teve, eu fui, né, buscar na cartilha que sabia. Eu falei assim, Daisy, vamos então pensar o que é isso, eu preciso entender. Então, lá no Drive, eu elaborei esse documento até junto com ela, ela me passou alguns modelos que ela tinha também, sugestões, né, claro, eu alterei algumas coisas ali para deixar cada mais o conselho, mas ele é um material novo ainda para o próprio conselho. Então, assim, acho que ele aparecer na lei até ajuda nesse sentido de que ele sempre exista, porque ele não existia, não tinha esse documento antes. Né? E, inclusive, assim, até sugiro da gente visitar, se até a Joyce puder apresentar ele depois, se a Joyce, se é o Igor que está compartilhando, até mostrar esses dois documentos para a gente ver o que eles estão dizendo aí, né? Para a gente ter ideia se ele cabe mesmo nessa indicação, nesse campo da lei, né? Aqui então, vê o que vocês acham. Considerar as diretrizes e prioridades no plano de ação definido anualmente pelo Conselho. Ou vocês acham de inverter? Definido no plano de ação anualmente. Talvez eu jogaria as duas coisas. Diretrizes e prioridades definidas anualmente no plano de ação. E qual é o nome certo desses dois documentos, Almir? Tem o plano de ação e tem o outro. Plano de trabalho. Plano de trabalho. Plano de trabalho. Eventualmente coloca os dois. Pois se quiser ver, só para a gente olhar e ver. Sim. Vocês acham de pôr os dois? Qual que é a diferença um do outro, Almir? Então, Quer que eu abra aqui? Peraí. Ele trata do bolão mesmo. Ele vai pegar o dinheiro do fundo. Ele sabe, ele mostra o setor que cada parte vai pegar, sabe? O outro já é mais voltado para os trabalhos. O que o conselho fez durante o ano de 2020? Então, a gente fez isso, montou Aldir Blanc, montamos editais, olha lá. Edilane está chegando agora, seja bem-vinda. Está conectando aí ao áudio. Então, aqui, a gente tem esse modelinho que o Almir está dizendo, plano de ação para o ano de 2020, né, que foi feito no ano passado. Então, aqui está a Lei Aldir Blanc. Olha lá, plano de aplicação do fundo em trâmite. Isso aqui foi uma coisa que o Almir trouxe em várias reuniões para as pessoas colaborarem também com demandas, né? Sugestões de ações culturais, interrompida no período eleitoral, que foi aqui o Festival Inspira, que a gente fez também aí no ano passado, a plataforma de cadastro. Então, isso aqui é o plano de ação do Conselho. Olha lá, alteração na composição do Conselho. Estamos matando essa, hein? Que Deus abençoar. É verdade. E aí ele coloca datas aí, né? A gente vai se perder nas datas só, né? Criação da plataforma digital, enfim, tem bastante coisa aqui já, hein? Olha lá, curso da Lei Aldir Blanc que a gente fez, abertura do CNPJ. Nossa, Almir, fazia tempo que eu não tinha entrado aqui, tem bastante coisa. Olha lá, os editais da Aldir Blanc, a prestação de contas do ano passado. Regularização dos conselheiros representantes do poder público setorial.
Olha lá, definir porcentagem para ações da secretaria. Enfim, esse aqui é o nosso plano de ação. Já está na hora, inclusive, de repartir e fazer um novo documento, né? Plano de ação para 2021. Carregar as coisas que não foram executadas ou estão em andamento desse plano de 2020 e fazer um novo documento para 2021, né? Exato. Então, deixa eu fechar aqui. Na verdade, quando eu abri ele, eu pensei no biênio, né? Mas eu acho que também é válido fazer distinto, né? 2020 e 2021, porque você vê claramente, né? Assim, o que não foi atingido, que precisa continuar, né? Ou então... é plano de aplicação do fundo, né? Esse aqui é o plano de aplicação do plano. fundo, né? Esse valor também precisa já atualizar, e aqui tem todos os setoriais, né? E como eles seriam divididos, porcentagem, valor, qual meta do plano. Já tá bem pré-pronto já, só falta a gente dobrar a manguinha. Falando nessa coisa de fazer, já que, Almir, você pensou nessa coisa de ser um plano de ação do biênio, e que também faz sentido, afinal, é uma gestão de 2 anos, talvez seja o caso de a gente pensar, ao invés de no texto estar escrito diretrizes e prioridades definidas anualmente, entender que isso é um plano de gestão e não um plano anual. Aí eu também não sei qual é a dificuldade, porque dentro de 2 anos a situação pode mudar, né? Então, ou a gente pensa um pouco essa coisa do plano pegar uma gestão e a próxima gestão, para que, em tese, a gente tenha uma continuidade, como é o plano plurianual, né? De uma gestão pública, né? Que pega uma parte da gestão idealizadora e a gestão que vem a seguir assume uma parte daquelas responsabilidades. Então, alguma coisa do tipo para dar uma continuidade, né? Você vê claramente que um documento depende do outro, né? Porque um fala do dinheiro que tem e o outro fala das ações que vão acontecer, porque não necessariamente todas precisam de dinheiro, né? Tem coisa que a gente está fazendo como essa hoje que não tem dinheiro, né? Então, aqui, acho que a gente ação. poderia colocar, ó, considerar as diretrizes e prioridades definidas anualmente no plano de ação e no plano de aplicação. O que vocês acham? Sim. Aplicação do fundo. De aplicação do FMC pelo Conselho Municipal. E aqui a sugestão que você estava falando, Thomas, era alterar aqui de anualmente para biênio, é isso? Isso vai depender. Porque eu entendo também que cada ano tem a sua especificidade, mas é aquela coisa, o do ano passado, por exemplo, foi iniciado meio com bonde andando, né? Foi feito com bonde andando. E o desse ano ainda não executamos e nós já estamos no final de março. Então, talvez se a gente pensar num prazo maior, talvez a realização, né? Quer dizer, a idealização desse plano e a realização também fica um pouco mais viável. Por isso que eu acho talvez 2 anos, e aí também entende também a gestão do conselho, né? Que é de 2 anos, né? Sim. Inclusive, acho que depois de a gente terminar essa atividade com a lei do sistema, a gente precisa pegar no plano, porque o plano de cultura vai entrar nesse plano de ação, que a gente vai olhar, olha, em 2020 já tinha que ter isso, não teve. Então, nós temos que colocar ele no plano de ação e como que nós vamos atingir isso, né? Bianualmente existe? Não. Como escreve isso? Bianual. Não é. E agora, bianual, não lembro. Diz o Igor que é bienal, então é bienalmente. Biênio, gente. O bienal. A cada biênio. Definidas a cada biênio. A gente muda. A cada biênio. Fica mais... Pelo menos de ouvir fica melhor, né? Pode. Eu acho que talvez o Almir, não sei se ele mencionou isso no comecinho da discussão aqui, mas talvez fosse até interessante, porque a gente está colocando tudo isso aí nesse trecho, mas é importante dizer que esse é o que seria a seção do Sistema Nacional dedicada ao fundo, né? E, na verdade, tudo isso que a gente está escrevendo agora sobre o plano é uma atribuição relacionada ao Conselho. Então, talvez nesse momento desse parágrafo, valeria a pena só falar que é considerada as diretrizes estipuladas dentro do plano anual. E essa coisa, o plano de ação, e definir o que é esse plano de ação, se ele é anual, se ele é
realizado a cada 2 anos, se ele é realizado a cada gestão, enfim, como ele é realizado, aí a gente teria que criar um novo artigo ou um parágrafo dentro de algum artigo que já exista na seção dedicada relacionada ao conselho, porque afinal isso é uma atribuição do conselho e não dentro do fundo, né? Na verdade, o fundo vai realmente. ser consequência, né? Inclusive, aqui nós estamos tratando de projetos do Promec, né? Tá mais dentro ainda do que... Então, aqui, vamos lá, vamos mudar de novo. Qual que é a sugestão? A minha sugestão, na verdade, é aí deixar o texto mais sucinto. Então, deixar que vai ser considerada as diretrizes e prioridades do plano, contidas no plano, o plano de ação, plano de aplicação, enfim, idealizadas pelo Conselho Municipal, pelo Conselho Municipal de Política Cultural. E aí a gente define essa periodicidade, quando ele vai ser feito, o que ele abrange, enfim, o que esses documentos têm de pertinente dentro da sessão anterior dedicada ao Conselho. Eu acho que isso é mais, não sei... É mais organizado, né? Então, só ali, né? Plano de aplicação pelo Conselho Municipal. Acho que tem que entrar alguma palavra que o Thomas falou aí, idealizada, formalizada, constituída, né, para dizer o que está acontecendo, né? Falta um verbinho, que a gente colocou aqui, ó, definidas no plano de ação e no plano municipal. Uhum. O que vocês sugerem aqui? Instituído, idealizado, realizado. Elaboradas, né? Elaborado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Deise acabou de chegar, seja bem-vinda, amiga. É bom, porque ela conhece bem esses instrumentos, ela vai falar bem para a gente. Obrigada. Deixa eu só dar um aviso. Eu demorei, inclusive, mais para entrar, porque não estou encontrando o meu óculos, tá? Então, deixei a câmera ligada e não estou enxergando a tela, mas a gente vai conversando. Pode falar. A gente vai lendo para você, amiga, porque você vai tirar dúvida nossa. É joia. Então, ó, vou ler esse parágrafo aqui para ver se está todo mundo de acordo. Parágrafo único. Quando da criação de edital de chamamento público a que se refere no caput deste artigo, deve ter como referência maior o exposto no artigo 6º, o Plano Municipal de Cultura, e considerar as diretrizes e prioridades definidas no plano de ação e no plano de aplicação elaborados pelo Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC. Ficou melhor, né? Todo mundo está de acordo aqui? Sim. Então, a gente fechou. tem que fazer uma cláusula mais para cima dentro da sessão do Conselho para explicar o que é esse plano, né? Enfim, o que eu anotei aqui num papelzinho para depois voltar lá, para a gente não perder o fio da meada. Ok, aqui. Tá certo, concordo. Ok. Então, vamos lá, 57. Tá, aqui é o artigo 58, né? Acho que é isso, né? Fala, Deizinha. Não Jesus. sei se tá... É que eu cheguei agora, né? Então já chego palpitando. Com relação a isso que o Thomas citou, eu achava legal se a gente colocasse como anexo nessa lei o modelo do plano de ação e do plano de investimento do fundo. O que vocês acham? Ah, boa. Bom também. Modelos em anexo. Boa. Já tomei nota aqui também para a gente incluir depois. Ok. Então, o seu 58, Thomas. Isso. Já tem mudança pelo que eu vi aqui, mas vamos lá. Artigo 58. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura deve adotar critérios objetivos na seleção das propostas. Eu vou ler... nós mudamos. Então vamos fazer, porque o resto acho que não mudou os outros tópicos, mas... Tá. Quer que eu leia de novo o artigo 58? Pode ler, por favor. Artigo 58. A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura deve adotar critérios objetivos na seleção das propostas. Aqui nós alteramos, acho que bastante. Artigo 57. Sem prejuízo de outras normas legais, os responsáveis pela avaliação e julgamento das propostas
para financiamento pelo Fundo Municipal de Cultura devem adotar critérios objetivos na seleção dos projetos. Aqui a gente tá batendo muito porque essa lei antiga ela trazia essa comissão, né? Formalizava essa comissão já. E a gente entende, pelo menos eu entendo, não sei se todo mundo compartilha, de que a gente não pode ter uma comissão para tudo, porque era o que essa lei previa, assim. Então montava-se uma comissão no início do ano com o poder público e algumas pessoas da sociedade civil e elas analisavam tudo. E eu entendo que essas comissões elas têm que ser assim, não moldável, mas flexível, porque dependendo de cada edital que você lança, você vai direcionar para um público que vai precisar de júri técnico, isso, pontuais, como o Igor aqui citou no chat. Então, eu acho que talvez uma comissão não seja o ideal, principalmente de lançar aqui, de estipular isso em lei, né? A gente ficar amarrado a ter uma comissão sempre fixa para julgar todas as propostas. Sou eu de novo. Vai lá, vamos conversar. Eu acho plausível esse argumento, né? Sempre ter que criar uma comissão que é engessada e não corresponde às necessidades daquele momento, daquele edital, né? Eu acho que isso, a Lei Aldir Blanc também mostrou essa necessidade, né? Enfim, esse aspecto. Mas eu acho que é importante, talvez a gente, como o Igor está aqui falando no chat, eu acho, que essa indicação de os responsáveis, talvez valha a pena a gente colocar uma vírgula ou um parênteses ou fazer um outro parágrafo, enfim, alguma coisa, dizendo que isso vai ser uma comissão criada para a ocasião daquele edital específico. Né? Então, assim, o que ele está chamando, que o Igor está colocando como uma comissão sob demanda, né? Ou pontual, que esse responsável, enfim, que esses responsáveis serão um coletivo, né? Então vai ser mais do que uma única pessoa, e que essa comissão, esse grupo, vai ser composto a partir do edital daquele edital, daquele ano, daquele PROMEC com aquela verba. Né? Então, eu pelo menos acho que isso é importante dizer que vai ter um grupo de pessoas, e aí eu acho que a gente, nesse momento, não precisa delimitar, por exemplo, como que essa comissão vai ser composta, de 3, de 5, de 7, de quantos, e nem por que tipo de profissionais. Sem entrar em detalhes, né? Mas eu acho que é importante dizer que vai ser uma comissão, enfim, vai ser um grupo de pessoas que vai ser composta dentro das especificidades daquele edital. Acho que é isso. Deizinha levantou a mão. Vai lá, amiga. Não, é para avisar que eu achei o óculos, tá? Então já estou enxergando. Fechou. Eu concordo com o Thomas, acho que sim, que quando a gente colocou responsáveis, na verdade, ficou bem assim, né? Quem são esses responsáveis? Aí pode ser qualquer pessoa, achei legal. É isso, pertinente. Mais alguém aqui que inclusive, quando a gente pensou nisso, Thomas, também só para complementar, essa comissão que foi criada lá atrás, eu acho que até o pessoal, acho que talvez o Almir possa até falar, Thomas pegando fogo aqui. Calma aí, deixa eu ver o que está rolando aqui no chat. Até porque cada edital tem suas características específicas, Igor. Se assim for exigida, porque alguns editais, como foi o de premiação da Aldir Blanc, não foi necessário comissão, exato. Ele está falando do Thomas, tá. Beleza, então, só complementar o que eu ia dizer aqui anteriormente. Quando foi criada essa comissão do PROMEC, você viu que era paritário, né? Poder público e sociedade civil, e era uma comissão feita para a gestão toda, né, do PROMEC. E eu também sou de opinião de que essa comissão ela tem que ser montada, não deva-se ser misturada com o poder público, porque eu acho que essa comissão tem que ser remunerada. Porque uma de nossas maiores dificuldades é que quando a gente lança um edital, a gente tem que sair correndo atrás de artistas e tal para vir voluntariamente fazer parte da nossa comissão. E muitos a gente às vezes não consegue
porque ou a pessoa está participando e aí ela prefere participar e concorrer a um edital do que trabalhar voluntário sem ganhar nada. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente comece a valorizar esse trabalho, que não é um trabalho fácil, e comece a remunerar esses avaliadores, isso vai fazer com que aumente mais a procura por termos candidatos aí para fazer essa avaliação, né? Mas isso foi só uma parte. Vamos lá. Responsáveis, como é que a gente vai escrever essa redação aqui? Ajudem-me. Sem Não prejuízo sei. de outras normas legais, os responsáveis. Indicados, ou, enfim, aí dizer que responsáveis, entre parênteses, preferencialmente uma comissão composta para cada edital ou para cada programa financiador, enfim, aí eu não sei. Não, a gente vai falando, a gente vai melhorando, né? Nossa, o que eu escrevi aqui, gente? Preferencialmente. O negócio da Deise tá fazendo assim. Tan, 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 tan. Tá escrevendo, menina. Sem prejuízo de outras normas legais, os responsáveis. Eu até mudaria esse Não. preferencialmente. Eu colocaria obrigatoriamente, necessariamente, uma coisa que seja mais... formalizada para cada edital. Não sei, para mim tá estranho ainda. Eu queria saber o que a Deise está fazendo, juro para vocês. Tá escrevendo um textão, pelo visto. Porque o microfone estava aberto. Eu estou digitando, é porque eu estou aqui com vocês, mas tem uns no parquinho lá na secretaria também. Tá fazendo um barulhinho muito engraçado. Tá fazendo... Não, mas tudo bem, pode falar. Aí a Joyce. Tá jogando Super Mario. Vou avisar ela, tá bom? Eu não posso falar agora, já. Mas vou fechar o microfone. Ai, gente. Vamos lá, pessoal. Vocês estão comigo? Eu tô achando vocês muito quietinhos. Cadê vocês? Eu ainda estou aqui enchendo o saco. Tá todo mundo muito quieto hoje. Cadê? Esse povo quieto, calado? Estou aqui. Vocês dormiram e me largaram sozinha aqui, não é possível. Não sou obrigada. Enquanto eu estiver concordando, eu tô quieta. A hora que eu discordar, eu abro minha boca. Mas a gente conversa muito, eu tô estranhando esse grupo quieto. É porque eu tô dando uma de Daisy, eu tô fazendo reunião e planilha. Tá. Então vamos lá, gente, ó. Sem prejuízo de outras normas legais, os responsáveis, aí entre parênteses, comissão formalizada para cada edital. Não, acho que não tá sei. Tá ruim. A gente não pode tirar os responsáveis e já encarar que vai ser uma comissão? das propostas. Quer que eu digite? Vou digitar no chat, tá? Tá. Ô, gente, enquanto a Daisy digita aí no chat, eu vou pegar um copo d'água, peraí.
Pronto, vê se dá para entender aí, gente. Só que aí também agora surge uma outra coisa, né? A comissão designada. Então, tá bom, quem é que vai designar essa comissão? A gente tem que pensar nisso também. Mas isso pode estar contido dentro daquele edital que que a comissão vai ser julgada, inclusive qual é a verba que vai ser destinada para o pagamento, a remuneração dessas pessoas que vão compor a comissão, não? Mas falo assim, por exemplo, se a gente for, por exemplo, pela 13.019, a pasta responsável pelo edital, no caso a Secretaria de Cultura, precisa nomear já no edital 3 pessoas para a comissão. Então, e pelo menos um tem que ser servidor de carreira, tá? Técnico de carreira. E os outros 2, não. A gente pode seguir isso, né? Ou pode dizer, porque assim, quem vai designar a comissão é o conselho, é a secretaria, enfim, quem, né? Eu acho até que pode ser a secretaria, viu, gente? Sinceramente, porque a secretária está presente, mas é uma bucha, assim. Tenta escolher a comissão, então a gente joga lá para a Joicinha, o William Ponciano, né? Voltei, Mas não gente. Me atualizem aí, o que ficou. Aqui, sem prejuízo. A Deise escreveu aqui no chat, sem prejuízo das normas legais, a comissão designada para análise das propostas, vírgula, deverá, e aí continua o texto. Mas aí ela apontou que isso abre um novo problema, que essa comissão vai ser designada por quem? E é isso que a gente está discutindo agora, que ela levantou que se for baseada numa lei, aí ela falou o número de 2019, essa parte eu não sei, que isso é que isso tem que estar contido já no edital que essa comissão vai julgar, e que geralmente tem uma entidade responsável por isso. A Deise pode falar agora. Mas a gente não pode lançar um edital para selecionar os avaliadores? É o que a gente queria pagar eles. Para você. Não estou entendendo. Depende. Se for remunerado, é que geralmente em nenhum conselho a gente remunera a comissão, tá? Vou falar a verdade para vocês. É isso que a gente queria mudar. Porque em alguns conselhos a comissão tem que ser, no CMDCA, por exemplo, a comissão tem que ser do próprio conselho. Nos editais, quando é só da secretaria mesmo, que não é de conselho, a gente pega o pessoal da prefeitura mesmo, não necessariamente da pasta, mas né, que possa... Mas acontece que para a demanda da cultura, Deise, geralmente a pessoa que vai ser dessa comissão tem que ter algum vínculo artístico, não é uma pessoa... A gente não vai chamar a Adriana, por exemplo, do Tomatinho, para julgar um projeto cultural. A gente vai chamar pessoas que entendam da área da cultura. Geralmente, a pessoa que vai participar dessa comissão, ela vai abrir mão de participar enquanto artista. Então, assim, toda vez foi um pega para capar para arrumar alguém que pudesse se envolver, porque a pessoa teria que abrir mão de participar como artista, que foi o caso da Teia por muito tempo, que foi o caso do Marcos Zaniboni, e que foi justamente por esse motivo que os dois saíram. Porque você fica lá como comissão e você não pode ter o seu projeto contemplado. Então as pessoas vão escolher ter o seu projeto contemplado ou trabalhar de graça para a prefeitura? Eu entendo que tem que ser 2 separadas. Uma, como a gente fez, pegando a Aldir Blanc mesmo. Então, uma parte era uma comissão não remunerada, que aí com integrantes da secretaria tal, para essa seleção documental, mas a hora que vai para essa avaliação de projeto, que aí, por exemplo, eu já não posso dar pitaco no trabalho artístico de alguém. Aí essa comissão ser remunerada. Era essa a intenção. Para essa comissão artística, né, alguém ligado à área, para que essa pessoa faça essa avaliação enquanto comissão, o jeito mais idôneo é que não seja uma pessoa da cidade. Não sendo uma pessoa da cidade, como é que a gente vai falar para essa pessoa, viu, trabalha de graça aqui para o nosso conselho? Eu não acho justo. É trabalho você sentar, ler projeto, julgar. Até entendo, nos outros conselhos não é assim, mas não tem nada que impeça a gente de fazer diferente. Ou tem alguma coisa legal? Não tem. A única coisa, a gente tem que pensar, então, na parte do fundo municipal, que
um percentual do fundo e definir esse percentual que vai poder ser usado no pagamento de membros da comissão julgadora, entendeu? Alguma coisa assim. Tem que deixar isso A definido. gente pode definir isso no plano de aplicação do fundo, que a gente deveria fazer anualmente? Você vai definir aí na lei mesmo. Tem a parte Na que... lei. E aí fala onde pode ser aplicado Gente, e onde mas não pode. isso daí não entra naqueles 5% 5%? dos administrativos lá em cima, que a gente já mexeu no 53 ou no 54, sei lá? Ah, Que Não. tinha eu lá acho que que só não. pode comprometer do fundo no máximo 5% da receita anual, essas coisas administrativas internas Mas aí do é conselho. para manutenção do fundo, compra de equipamentos, eu não sei. Eu acho que não. E Não tem entraria a comissão? contratação? É? Não tem contratação de É. pessoa ali? Deixa eu ver. Ó, Amanhã depois o conselho quer ter um site, uma rede social, pagar o Zoom, quer contratar uma pessoa para fazer isso. Igual o CMDCA tinha contratado um fulano para fazer o site. Não é do dinheiro do conselho que sai? olha só. É. Está na lei de criação do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que 20%, porque lá a gente trabalha com doação, tá, gente? É doação de empresas e de pessoas físicas, compra lá, um outro método de captação. E aí a gente fez constar que 20% das doações para o fundo ficariam para esse tipo de encargo, mas a gente não pode, por exemplo, gastar com despesa administrativa do fundo da criança e adolescente. Entendeu? A gente pode usar para contratação, por exemplo, para o pagamento da mídia, capacitação de conselho tutelar, mas isso tudo consta naquela lei. O nosso fundo de cultura é um outro fundo, então a gente pode fazer constar na lei do fundo no que a gente pode gastar ou não. Quando você fala em despesa administrativa, eu particularmente sou até contra, não sei se eu deixei passar isso batido. Porque eu entendi que essa despesa, que esse 5%, é para quem vai participar dos editais, pode pegar aquela verba, por exemplo, o cara tem que fazer um artista, tem que fazer a prestação de contas. Vocês são artistas, né? Então, assim, não necessariamente vão saber fazer prestação de contas. Então, você pode usar até 5% daquilo que você foi contemplado, da verba que te repassaram, para custear essas coisas administrativas. O que eu entendi foi isso. Não, quer ver, eu vou ler de novo esse artigo 53, porque ele fala de custos referente. Vou ler, ó. Artigos. Eu estou compartilhando a tela aqui? Sim. Sim. Então vamos lá, ó. Artigo 53. Os custos referentes à gestão do Fundo Municipal de Cultura, com planejamento, estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição ou alocação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos, não poderão ultrapassar 5% de suas receitas, observado o limite fixado anualmente por ato do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, eu entendo que é 5% da receita do fundo pode ser gasta com essas coisas, locação de equipamento, se a gente chamasse aí um consultor para alguma coisa, para fazer um estudo, um planejamento mais técnico. Não entendo que aqui entre um pagamento de comissão, por exemplo. Para fazer um diagnóstico da cultura, né? Isso. Geralmente é isso. Uma capacitação para os conselheiros. Mas equipamento não pode, Joyce, porque o equipamento não é profundo, seria para o conselho. E a prefeitura, a secretaria tem essa obrigação de manter os conselhos. Inclusive, tem alguma coisa aqui nesta lei falando que é vedado a utilização do fundo para despesas administrativas. Pode. Ele é para ser investido. Tem aqui falando isso.